Boa noite a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje eu vou te ensinar como eu dei 2 voltas em todo o edital do Valparaíso em apenas 18 dias, SEDF em 23 dias. Vou pincelar rapidamente a redação e vou falar sobre a mentoria de redação. E vamos receber hoje o professor Welton no nosso curso de Raciocínio Lógico e Matemática para o Valparaíso. Quem aí tem dificuldade com raciocínio lógico e matemática? Digita para mim sim ou não no chat. Vamos lá? Olha só, como vocês já sabem, né, no início da aula eu sempre passo a nossa agenda da semana, que é a mesma agenda até o dia 29 de março, né? Então, olha só, nas segundas, nós temos a mentoria para professor efetivo do DF, mentoria SEDF, em que eu dou uma volta completa em todo o edital. Em 23 dias. Estamos na aula 4 lá. Aula 4. Aí, nas terças-feiras, nós temos a mentoria de redação para o Valparaíso. Mentoria de redação para o Valparaíso. Todas as terças-feiras até dia 29 de março, às 20 horas, ok? Aí, nas quartas, sextas e sábados, nós temos a mentoria de questões Valparaíso, em que eu dou uma volta total em todo o edital em 18 dias. Já fiz isso 2 vezes. Daqui a pouco os meus alunos vão dar um relato aí para vocês de como que foi fechar o edital já 2 vezes comigo. Sempre às 20 horas, tá? E aos sábados, às 9 horas da manhã. E na quinta-feira, todas as quintas-feiras, que inclusive hoje é quinta, né? Nós temos o curso de Raciocínio Lógico e Matemática com o professor Welton, ok? Então, lembrando, olha, que a cada 18 dias, ao vivo, eu dou uma volta total no edital do Valparaíso. Já fechei o edital 2 vezes e ainda vou fechar mais 4 vezes até dia 29 de março, ok? Só para a gente recapitular a nossa agenda da semana. Todas as segundas-feiras, eu tenho uma mentoria SEDF, em que a gente dá uma volta no edital em 23 dias. Estou na aula 4. Terças, nós temos a mentoria de redação Valparaíso. Gente, deixa eu ver se eu estou no microfone correto aqui. Não estou, ó, vocês precisam me lembrar. Agora sim, melhorou o áudio. Coloquem aí para mim se melhorou o áudio. Todas as terças, nós temos a mentoria de redação Valparaíso. As quartas, sextas e sábados, nós temos a mentoria de questões Valparaíso, em que eu dou uma volta total no edital em 18 dias, passando por todos os conteúdos de todas as matérias. Já fechei o edital 2 vezes, vou fechar mais 4 vezes até dia 29 de março. E às quintas nós temos o curso de Raciocínio Lógico e Matemática. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, Raciocínio Lógico e Matemática, deixa eu mostrar rapidamente aqui para vocês o meu guia de estudos para o Valparaíso, em que você dá uma volta em todo o edital em 18 dias. Só um instante. Só um instante, está abrindo aqui. Perfeito, abriu. Olha só, esse aqui é o meu guia de estudos para professor efetivo do Valparaíso, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias. Aí, olha só, aqui clicando em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Alguém falou aí, ficou massa o cabelo, obrigado. Mudando total a aparência, né? Nas próximas semanas eu vou fazer vários procedimentos. Aí depois nós temos a análise. De questões da Banco FG Verbena, tá? Eu analisei mais de 500 questões por matéria, e cheguei à seguinte conclusão, olha só. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela Banco FG Verbena.
Em amarelo, nós temos os conteúdos de intermediária cobrança e em vermelho nós temos os conteúdos de baixa cobrança. Tem aqui a alusão para você, olha, dentro do guia de estudos, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Verde, cai muito na prova. Amarelo, cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Quem acompanha as minhas aulas sabe que eu faço esse apontamento tanto para o UFG Verbena quanto para a Quadrix durante todo o guia de estudos. Aí, depois nós temos as tabelas de gráficos de desempenho por simulados e o edital verticalizado. O que que cai aqui? Conhecimentos gerais, língua portuguesa. Você vê comigo todos os dias, de segunda a sábado, e nas terças-feiras, na mentoria de redação com a professora Maria Luísa. Raciocínio lógico. Além das aulas gravadas na plataforma da mentoria, tem aqui o curso com o professor Welton, todas as quintas-feiras, ao vivo. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do município de Valparaíso, de segunda a sábado comigo, e conhecimentos específicos, que está relacionado à parte de temas educacionais e pedagógicos, legislação, currículo e produção de conhecimento e processos de ensino-aprendizado, você vê também comigo de segunda a sábado, ok? Então, esse aqui é o guia de estudos em que você dá uma volta completa em todo o edital do Valparaíso. Antes da gente iniciar agora a nossa aula de raciocínio lógico e matemática, quem aí tem problema de iniciar a redação? Olha só, você que está na aula de hoje vai ganhar esse bônus de redação, tá? Que é o meu e-book de redação em que você leva 70%, 70%, 70% da sua redação pronta para a prova. E ele vem com temas prontos, esqueleto de redação, que eu chamo de esqueleto destrava-aluno, esqueleto de redação, que você vai conhecer logo no próximo bloco. Modelos prontos, temas, folhas de respostas e toda a estrutura da redação. Olha só, vem comigo aqui conhecer esse material. Ele é exclusivo para a banca UFG Verbena, ok? Então, olha só, eu trago todo o passo a passo, digo para você quais são as tipologias textuais de provas dissertativas, 34 pessoas no ao vivo, muito obrigado. Quais são as tipologias textuais da prova dissertativa? Olha só, nós temos dois tipos, nós temos o texto dissertativo argumentativo e nós temos o texto dissertativo expositivo. Professor Guilherme, qual é o que cai para mim? O texto dissertativo argumentativo é o que cai na banca UFG Verbena. O texto dissertativo argumentativo é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela. Aí logo depois eu trago toda a estrutura de redação para você e o esqueleto para a dissertação argumentativa, que eu chamo de esqueleto destrava-aluno. Aí olha só, aqui eu tenho um parágrafo de introdução à estrutura, né? 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Professor, então como que fica a estrutura? Olha só, nós temos aqui o esqueleto destrava-aluno, que você vai receber, quem ficar até o final da aula de hoje vai ganhar esse bônus, tá? Lembrando que eu vou fazer uma redação aqui com você em 5 minutos e logo em seguida nós iremos iniciar a nossa aula do curso de raciocínio lógico e matemática para o Valparaíso com o professor Welton. Olha só, por meio desse esqueleto de redação, você leva 70% da sua redação pronta para a prova e vai estar preparada aí para escrever sobre qualquer tema, mesmo que você não conheça. Vem aqui comigo, olha, o primeiro tema do nosso e-book de redação é sobre a educação inclusiva. É sobre a educação inclusiva. Então, vamos fazer aqui uma redação completa sobre educação inclusiva em 5 minutinhos e logo depois nós iremos iniciar a nossa aula de raciocínio lógico e matemática com o professor Elton hoje. Paulo César, quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Paulo César é meu aluno novo, não é, Paulo? É isso mesmo? Entrou um aluno Paulo hoje na mentoria. Não sei se é o Paulo César, acho que não. Paulo, quer perguntar? Pode perguntar. Liga o microfone e pergunta. Não? Então, no final você continua. Olha só, como ficaria aqui, então, o primeiro parágrafo para o Valparaíso. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Deixa eu favoritar aqui a minha tela para aparecer só eu para você.
Fixar aqui na tela. Pronto. Como ficaria nosso parágrafo de introdução para o Valparaíso? A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país, ou a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Final do primeiro período. Lembrando que uma redação, um parágrafo de introdução coeso, coerente, gramaticalmente correto, precisa possuir 3 períodos. Ok? Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piana. Inclusive, você que tem que me entregar a redação até domingo, você pode utilizar os argumentos que eu deixei aqui para você, tá? Então, olha só, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução. A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Agora, no nosso segundo parágrafo, que nós chamamos de desenvolvimento de número 1, vou colocar aqui, introdução, D1, D2 e conclusão. Como ficou o nosso D1? Vem cá comigo, olha só. Primeiramente, é necessário abordar, você vai retomar o argumento de número 1. Caro aluno, cara aluna, qual é o argumento de número 1? O AE. Então, como vai ficar? Primeiramente, é necessário abordar o atendimento educacional especializado. Tal situação ocorre porque você vai trazer uma justificativa, você vai trazer uma citação de algum exemplo. Nesse segundo parágrafo, é importante que você convença ao leitor colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Já no D2, terceiro parágrafo, vai ficar desse jeito aqui, ó. Outro fator importante é retomar o argumento de número 2. Qual é o nosso argumento de número 2, professora? A Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Então, como que vai ficar aqui para a gente? Olha só, outro fator importante é a Lei Berenice Piana, e nesse parágrafo você irá trazer uma relação de causa e consequência da Lei Berenice Piana em relação à educação inclusiva. Aqui é importante que você traga qual é o impacto gerado pela Lei Berenice Piana dentro dessa relação de causa e consequência. E, por fim, mas não menos importante, nós temos o nosso parágrafo de conclusão, que você vai iniciar da seguinte forma: em suma, é urgente discutir, aí você vai apresentar um breve resumo sobre o tema discutido. Qual é o tema discutido? A educação inclusiva. Esse em suma, você pode trocar pela conjunção portanto. Então, como ficou? Portanto, é urgente discutir, você vai apresentar um breve resumo sobre o tema discutido. Então, faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa? Uma política pública que vai servir como fator aí de... Uma política pública que vai servir como uma medida para combater a regressão da educação inclusiva, ok? Então, olha só. Então, faz-se necessário tomar uma medida, como apresentar alguma medida para diminuir o problema, a fim de solucionar a questão. Então, nós desenvolvemos aqui, olha, uma estrutura de redação inteira que você pode copiar. Eu vou pedir para você mensagem lá no WhatsApp, no próximo bloco, para eu poder te enviar esse material, ok? Então, olha só. Agora, eu ainda trago para você atualidades para a prova discursiva. Trago um modelo de redação pronto, tá? Uma redação completa para você. E, por fim, mas não menos importante, eu trago temas inéditos específicos para o Instituto Verbena UFG. Vamos ver aqui alguns temas. Ó, o tema 1. Os desafios da educação inclusiva na escola pública brasileira. O papel do professor na efetivação do direito à aprendizagem plena. Olha o tema 2. Tema 2, a praxis docente como motor da mudança social, o desafio de superar a instrução mecânica em favor da formação humana e cidadã. 40 pessoas no ao vivo, muito obrigado. Tema 3, o papel do professor como agente de transformação social entre o dever legal e o compromisso ético com a cidadania.
Tema 4, a valorização dos profissionais da educação no Brasil entre a garantia de direitos trabalhistas e a qualidade do ensino público. Tema 5, são um total de 10 temas, tá? O papel da escola do professor na formação cidadã dos estudantes, na formação legal, a prática democrática do ambiente escolar. Então, são 10 temas aqui para você trabalhar conosco todas as terças-feiras na mentoria de redação comigo e com a professora Maria Luísa. 42 pessoas no ao vivo, muito obrigado. Então, olha só, gente, agora tem aqui a minha fotinha, né? E, por fim, mas não menos importante, nós temos aqui também a folha de respostas. E como que você vai fazer para receber esse material de brinde hoje? Olha só, eu vou fazer a chamada rapidinho, e logo em seguida, enquanto o professor Welton vai ministrar a nossa aula de raciocínio lógico e matemática, eu já vou te enviando o bônus lá no WhatsApp, tá? Então, como funciona a chamada? Eu vou escrever chamada lá no WhatsApp e você vai clicar na palavra chamada e me enviar presente naquele mesmo número que eu te enviei o link da aula de hoje. Se eu não te enviei no privado o link da aula de hoje, você irá me pedir lá no privado. A Mariana Chagas falou assim: não recebi o bônus da aula de ontem. Mariana, é só você me solicitar, tá? Para receber o brinde, você precisa falar, professor, quero o brinde, manda o presente e cobra o brinde, tá? Que aí eu envio, é só cobrar. Ok? Além disso, ó, o pessoal tá falando aí, não recebi o brinde, o brinde da aula de ontem. Tenho certeza que tem mensagem, nem me respondeu, porque eu mandei mensagem para todo mundo. Nem deve ter me respondido. Olha só aqui, ó, chamada, você vai estar presente, certeza que não me respondeu, certeza, porque eu mandei mensagem para todo mundo. Ó, vou mandar chamada aqui no grupo. A Darlene, assim, pintou o cabelo, professor? Não, Darlene, é peruca. Ah! Tô brincando, pintei. Mandei chamada, tá? O professor nem deixou eu elogiar. Mandei chamada lá no grupo. A Vera Lúcia rindo. Eu vim correndo. Você vai clicar em cima da palavra chamada. Vai clicar em cima da palavra chamada e vai me enviar presente lá no WhatsApp, ok? Gente, quem quiser receber o bônus tem que pelo menos me responder, né? Porque eu mando mensagem para todo mundo, vocês me ignoram. Conheço vocês. A Maria Giane falou que ficou top. Ainda bem, viu? Porque eu gastei uma nota. Eu falei com você hoje, para fazer esse cabelo. Fica muito, muito top. Estão reparando demais no professor, hein? Estão reparando demais, hein? Tem que reparar, lógico. Se deu luz... É isso aí. Se deu clean, que é o quê? Gente, então, ó, mandei a palavra chamada, você vai me enviar presente e vai me cobrar o bônus, tá? Você tem que cobrar, tem que me responder. Deixa eu falar aqui o nome de vocês rapidinho, para vocês irem respondendo a chamada, ó. Assina Neide, Alcineia Santos. Presente. Alcineia tem que responder lá no WhatsApp, tá? Ok. Aline, Alcineia, se eu tiver te mandado mensagem no privado, você responde naquele número. Se não, você clica lá no grupo e manda mensagem. A palavra chamada. Ó, você vai clicar na chamada. Aline Regina, 44 pessoas no ao vivo, muito obrigado. Aline Regina, Aline Oliveira, Ana Paula Castro. Ana Paula tem que mandar lá no WhatsApp, tá? Antônia Sandra, Antônio Carlos, Antônio Gomes. Um desses Antônios é meu aluno novo. Inclusive, Antônio, a gente tem que terminar, é o Didi, a gente tem que terminar a sua iniciação da mentoria. Você tá me ignorando lá no WhatsApp. Tô de olho, hein? Binho Gassone. Sabe o que é engraçado? O pessoal, quando compra mentoria comigo, reclama das outras mentorias falando que não tem atenção. Aí na minha mentoria tem atenção até demais, aí a pessoa não consegue me responder. Antônio Gomes, Binho Gassone, Cláudia Lima da Silva, Cleide Salles, minha aluna, Cleonice Gonçalves, Dariane Amorim. Dariane está quase vindo para a mentoria, hein, Dariane? Darlene Silva,
Edilamar Barbosa, Eliane Ferreira, Flávio, Flora Morena Fonseca, Gilcilene Jesus, Guilherme Monteiro, Ingrid Lopes, Yuri de Andrade, Ivonete Rodrigues, Keila. Keila agora está participando de todas as aulas, né, Keila? Que massa! Irna Carine, Luciane Salles, Luiz Gustavo, Marcos, Maria Dagmar, Maria Jeane, Mariana Chagas, Mailane, Mônica Martins, Olisângelas, Paula Rodrigues, Paulo César, Paula, meu aluno novo. Paulo, muito bem-vindo. Raíza Dutra, Rita Marques, Rosenice, vou querer falar com você. 46 pessoas no ao vivo, muito obrigado. Tainá Francisca, Thaís Fabiane, Vera Lúcia, minha querida, que voltou para a mentoria com tudo, né, Vera Lúcia? E o Elton. Então, ó, vou querer falar com a Vera Lúcia e com o Yuri, bem rapidinho. Vamos começar pelo Yuri. Yuri, boa noite. Boa noite, professor. Yuri, tá sem câmera agora? Ah, não, só um momento. Vou ver se ela vai ligar rapidinho, que às vezes ela dá uma demorada de iniciar. Tá bom. Yuri, eu falei para eles que a gente dá uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias e a cada 23 dias é CDF. Você que entrou na turma há mais ou menos 2 semanas atrás e já fechou o edital comigo pela primeira vez, e você falou que foi a primeira vez que fez isso na vida. Fala pra gente um pouquinho dessa sua experiência. Bacana, professor. Assim, realmente, foi a primeira vez que fechei um edital, de todas as vezes que eu me propus a estudar para concurso. Claro que, de todas as vezes que eu me propus, essa foi a primeira que, de fato, eu tive ali uma mentoria, que, de fato, eu tive, assim, um material personalizado que, de fato, me levasse a uma rotina que fosse mais efetiva, né? Então, a mentoria está sendo muito interessante porque ela está guiando de uma forma tão significativa. Por exemplo, antes eu estudava de uma forma que eu pensava que era organizada. Pegava temas relacionados ao edital, aquela coisa toda. Hoje, seguindo a planilha que nós temos eu digo que é uma planilha de orientação, porque ela é um guia que me direciona de uma forma tão interessante. Por exemplo, lá nas questões que você coloca para cada tópico, quando você vai lá para aquele concurso, aí tem a quantidade de questões que o filtro seleciona, né? E hoje eu estou procurando fechar aquelas questões de cada lista. E aí, esses dias eu tive uma situação também que eu não comentei, mas que eu achei muito bacana. Fiz exercício e tudo, e antes de dormir eu deixei na TV passando videoaula. E aí o professor da videoaula passou uma questão que nós fizemos aqui na mentoria. Nossa, achei fantástico, porque eu já sabia a questão, não foi naquele mesmo dia que eu tinha visto aquela questão, mas eu consegui retomar, né, ela em mente, né? Enfim, tô achando muito bacana, tá me guiando de uma forma que estou muito seguro, não tenho pressa com minha aprovação, mas eu sei que ela vai vir em breve. Eu vou sair fazendo esse ano todas as provas de educação, tanto que a minha próxima prova agora é antes da de Valparaíso, é numa cidade do interior do Goiás, Gameleira, mas também pelo Instituto Verbena. E eu sei que vai dar certo. Então, super indico a mentoria, tudo encantado sim, né? E vai dar certo para todos nós. Muito obrigado, Yuri, pela sua participação. Agora nós vamos rapidinho para a Vera Lúcia, que já é minha aluna veterana, né, Vera Lúcia? De muito tempo, mais de 1 ano. Uns 2 anos, a Vera Lúcia. Sim, boa noite a todos e todas presentes. Já estou, como o professor Guilherme ressaltou aí, eu o conheci pelas redes sociais, estava passando, e aí, nessas apresentações que ele faz, eu peguei e resolvi assistir uma aula dele, né? E aí, a partir daí, veio a minha primeira aprovação no processo seletivo dos professores de 2023. E aí, agora, nesse último também, continuei com ele, fiz a prova e vou trabalhar agora nessa primeira chamada também, né? Graças a ele, estou aí na luta pelo efetivo. É isso aí, Vera Lúcia, muito obrigado. Gente, deixa eu agora só confirmar aqui quem respondeu a chamada e nós vamos receber o professor Welton para a nossa aula de raciocínio lógico e matemática para o Valparaíso de hoje, tá? Olha só, Edinalva, Rita, Sandra, Maria Dagmar, Ingrid, Yuri, Kleber,
Paula, Flávio, Lúcia, Keila, Aline, Marcos. O Marcos ainda não mandou, mas eu sei que ele está aqui, né? Aí, vamos ver quem também. Maria Geana respondeu. Alguém que é tipo um asterisco, vou perguntar qual o seu nome. Qual o seu nome? Olha, uma outra forma de você responder a chamada é você deixar um joinha na palavra chamada lá no grupo, tá? Porque aí eu consigo te mandar o bônus, te mandar a lista de questões da aula de hoje, assim por diante. Deixa eu ver quem mais, ó. Aline respondeu. Professor, eu respondi, hein? O que dá errado? O que você acha? Eu nunca respondo. Eu respondi. Tá, vou ver, dona Darlene. Kirna respondeu, Aline respondeu. Deixa eu ver também. Futuro programador web respondeu. Deixa eu ver também. Raíza respondeu. Agora vamos ver aqui, ó. Nara, Luciane, Ingrid, Ana. Ana falou assim, não estou conseguindo pedir o guia de estudos. Ana, é só me mandar mensagem lá no WhatsApp, tá? Sandra, Alcineia, Maria, Ivonete, Aline, Guilherme, Maria, Mônica. Deixa eu ver quem mais aqui. Carlos, Kirna, Eliane, um pontinho, Gilcilene, Futuro, Dariane, Maria Chagas, Mailane, Clau. Dona Darlene, eu não recebi, tá? A sua chamada. Você pode mandar no meu número, ó, 9, colocar aqui, ó. Anota aí, todo mundo. Quem não conseguiu, manda o WhatsApp para mim, ó, 619-8118-1931, que aí você vai receber os bônus, tá bom? Ou pode deixar o joinha lá na palavra chamada, que eu sempre envio mensagem para todo mundo. Aí a pessoa falou assim, professor, eu não recebi o bônus. Eu falei, mas você pelo menos pediu? Porque eu te mandei mensagem, a pessoa nem me responde. Então, tem que pedir, tá, gente? Tem que pedir. Te mandei mensagem, você nem me respondeu, aí como que eu libero alguma coisa? Mas, enfim, a maioria responde, o pessoal é muito educado, graças a Deus. Gente, agora nós iremos iniciar o nosso curso de matemática. Professor Welton, boa noite. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Matemática com o professor Welton. Show. Professor, o que nós vamos estudar na aula de hoje? Gente, hoje é a continuação da nossa aula, da aula passada. Hoje nós vamos resolver exercícios sobre conectivos e tabelas verdades, mas a gente também vai dar aquela revisão para quem está chegando hoje aí pela primeira vez. Vamos dar uma bela revisada e vamos resolver algumas questões, vamos montar algumas tabelas verdades. E é isso aí. Perfeito? Deixa eu colocar aqui o slide para o pessoal acompanhar. Gente, boa aula com o professor Welton. Daqui a pouquinho eu volto, ok? Até já! Gente, vocês estão conseguindo ver a tela aí? Dá o feedback para mim. Tá aparecendo? Sim, dá para ver sim, professor. Dá para ver, né? Ótimo. Não tá aparecendo, é para mim agora. Show de bola. Perfeito. Gente, vamos lá. Antes da gente começar aqui a nossa aula, eu gosto de sempre começar com a seguinte pergunta. Você vai colocar aí no chat. Se você hashtag, aí você vai colocar o hashtag novato. Quem que é o novato, professor? Quem está chegando hoje. Quem está chegando hoje vai colocar aí no chat hashtag novato. E quem já assistiu a alguma aula vai colocar hashtag velhaco. Aí você vai colocar aí, ó, hashtag novato ou hashtag velhaco. A gente já tem a Aline, novato, o Antônio, novato. Então tem aí, ó, Thaís, novato, Paulo. A gente tem o Marcos, velhaco, Binho, beleza? Então tem aí, vai estar um pouco misto na aula de hoje. Gente, então tem uma galera aí que está chegando e ainda não assistiu nenhuma aula minha. Pessoal, hoje nós estamos na nossa aula de número 3, dentro do nosso curso de raciocínio lógico matemático, voltado para o concurso do Valparaíso. Lembrando que
por mais que seja um curso voltado para o Valparaíso, ele também pode ser aplicado em outras bancas, porque acaba que, como eu dou teoria, teoria é teoria para qualquer banca. E depois da teoria, você precisa praticar com as questões da sua banca. Show de bola? Gente, para quem chegou hoje e não me conhece, gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Welton Silva, sou professor das principais matérias de exatas. São 4 elas vêm assim no mundo dos concursos, elas vêm em um monte. Matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e também estatística. Então, essas matérias aí que elas vêm assim de comboio já aterrorizando. Perfeito? Professor, serve também para assistente educacional? Serve, serve. Gente, como eu falei, a teoria é a teoria, então ela vai servir para qualquer banca, para qualquer prova. Depois da teoria, você precisa praticar junto com as questões da sua banca. E aí, quem perguntou ali foi Olisângela. Olisângela, qual que é a sua banca do seu concurso? Aí, depois você pega, por exemplo, se for a verbena, que é 100% encaminhado. Então, como esse concurso ele é para a Prefeitura do Valparaíso, banca verbena, se for a banca verbena, vai estar 100% direcionado para a banca verbena. Professor, e se for outra banca? Assiste a aula teórica e depois você pratica também com as questões da sua banca. Show de bola? Aí é a verbena do Valparaíso. Ótimo. Então, pronto, já está encaminhado. E aí, é um curso 100% focado aí para o seu concurso também. Show? Gente, hoje nós vamos falar sobre tabelas verdades. Perfeito? A gente falou um pouquinho na aula anterior, aula de número 2. Eu dei um panorama para vocês sobre as principais tabelas, os principais conectivos. Hoje eu quero dar uma revisada com vocês e depois nós vamos resolver exercícios. Então vai ser uma aula onde nós vamos resolver exercícios, mas também a gente vai praticar um pouquinho, vamos resolver alguns exercícios de fixação para a gente chegar lá nas nossas questões. Show de bola? Gente, como que é a metodologia que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar? A metodologia que eu gosto de trabalhar, gente, ela é a seguinte: todos os meus alunos, seja de turma regular ou seja da mentoria, os meus alunos eu indico eles a fazerem o seguinte: você vai assistir a aula. Professor, assistir a aula é o quê? É o que você está fazendo aqui agora. Você vai assistir a aula e depois da aula, você precisa partir para as questões. Depois das questões, você vem para a revisão. Perfeito? É um arroz com feijão, gente. Não tem muito segredo. É teoria. Então, a teoria você vê aonde? Você vê na aula. Depois, você resolve questões. E depois, você vai para a revisão. Não tem nada de novo. Nossa, é o arroz com feijão, gente. O arroz com feijão que funciona. É o básico bem feito ali que funciona. Assiste a aula, faz questão. Assiste a aula, faz questão. Assiste a aula e faz questão. Aqui, entre a aula e as questões, se você se identifica com o que eu vou falar agora, preste atenção. Quem já pegou uma questão de matemática e de raciocínio lógico, assistiu a aula, você está lá, nossa, professor, maravilhoso, consegui entender tudo na aula. Mas, quando é eu, professor, lá nas questões, eu e as questões, nossa, professor, trava, eu não consigo fazer nada, não sai nada. E aí, pensando nisso, vendo essa dificuldade que eu tenho com os meus alunos, dentro da minha mentoria, eu implementei os guias. Então, os guias aqui, eu tenho 2 tipos de guia. É os guias da matemática e os guias do raciocínio lógico. Qual que é a função do guia? Ele vai fazer essa ponte, ele vai fazer o gap. Você assistiu a aula e você precisa resolver as questões. Por exemplo, na aula de hoje nós vamos falar sobre construção de tabelas verdades. Se você sentir dificuldade em algum momento dessa aula, ao final eu vou disponibilizar alguns guias da minha mentoria, gratuitamente. E aí no final eu vou colocar lá um número e você consegue fazer
o pedido. Eu vou te orientar como que você vai fazer para resgatar esses guias. Show de bola? Lembrando, qual que é a função do guia? É substituir a aula? De maneira nenhuma. O guia ele vai fazer a ponte entre o que você vai ver na aula teórica e as questões. Então, ele faz essa ponte, ele faz esse gap. Para quando você conseguir chegar aqui nas questões, você ter um domínio maior do conteúdo, você conseguir resolver as questões com maestria. Show de bola? Então, vamos lá. Gente, para quem já estudou raciocínio lógico matemático, existem 5 tipos de conectivos lógicos. Professor, o que é um conectivo? Um conectivo, gente, ele é como se fosse uma peça de Lego. Ele é como se fosse, por exemplo, aqui, ó. Sabe na construção civil? Sabe na construção civil? Que você tem, por exemplo, ali um T de cano. Aí esse T, ele vai ligar um cano do lado esquerdo com um cano do lado direito. Esse adaptador aqui, esse T, ele tem uma função de, por exemplo, unir 2 pedaços de cano. Então, a função desse T, esse um lá de cano lá que você encontra em loja de material de construção. Ele tem a função de unir 2 coisas. Ele vai pegar uma coisa que está do lado esquerdo, outra do lado direito, e juntar as 2 para formar uma coisa só. Show de bola? Aqui dentro do raciocínio lógico, a gente vai ter uma ferramenta que ela é parecida com um T de um cano. Ele também vai unir 2 coisas. Isso daqui dentro do raciocínio lógico, nós chamamos de conectivos. Então, aqui nós chamamos de conectivos lógicos. Professor, qual que é a função de um conectivo? É unir, é juntar. E ele vai unir o quê, professor? Ele vai unir proposições. Professor, o que é uma proposição? Proposição, lá na aula número 1 a gente falou, que é uma sentença declarativa, verbal, de sentido completo, com possibilidade de ser verdadeira ou falsa. E aí, se você perdeu essa aula, ela vai estar gravada lá, depois você pode ver com o professor Guilherme, ou depois você pode ver lá na minha turma, a gente também tem essa aula sobre a introdução da lógica proposicional. Hoje, eu quero revisar com vocês os 5 tipos de conectivos que nós temos dentro da lógica. Show? Então, você vai pegar aí o seu material, você já vai desenhar aí, ó, 5 tabelas. Se você assistiu a aula de número 2, que foi a aula anterior, você vai pegar o seu material. Então, quem assistiu a aula vai fazer a revisão com o seu material. Então, se você assistiu a aula número 2, a gente construiu essas 5 tabelas. Se você é novato, é a sua primeira vez, você vai criar aí as 5 tabelas comigo. Perfeito? E aí, vamos lá. Eu vou começar com o nosso primeiro conectivo, que vai ser o conectivo E. Perfeito? Gente, o conectivo, todos os conectivos, eles têm um símbolo. E qual que é a ideia do conectivo? De juntar 2 proposições. Então, eu vou pegar aqui a primeira proposição, que é P, a outra que é Q, e eu vou juntar essas 2 proposições por meio de um conectivo. Então, por exemplo, esse conectivo aqui, que tem o nome de conectivo E, ele é representado por esse símbolozinho aqui, ó. Ele é um chapeuzinho para cima. Nesse chapeuzinho para cima, ele vai representar o conectivo E. Professor, e essas outras letras? Essa primeira letra, que é a letra P, está representando a minha primeira proposição. Essa outra letra aqui, que é a letra Q, ele está representando a minha segunda proposição. Então, qual que é a função do conectivo? Ele vai juntar essas 2 proposições, formar uma nova proposição. Junta da direita com a da esquerda, uniu as 2 e forma uma nova proposição. No total, eu tenho 5 conectivos. E cada um deles vai ter a sua regra. Perfeito? Vamos começar montando aqui a nossa tabela verdade? E aí eu vou te ensinar como que você monta. Gente, aqui eu tenho 5 tabelas. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 tabelas. As 2 primeiras colunas, que são essas aqui, ó, as 2 primeiras, elas são fixas, elas não irão mudar. Então, essas 2 primeiras aqui, ó, de todas as 5 tabelas, elas vão ser montadas
da mesma maneira, perfeito? Você vai seguir sempre uma ordem. É que eu vou te mostrar aqui agora. Como que você vai construir ela? Você vai começar colocando, ó, vou colocar de preto aqui. Você vai começar colocando VV, VF, FV, FF. Professor, tem que ser nessa ordem? Tem que ser nessa ordem. Perfeito? Tem que ser nessa ordem, porque é a mesma ordem que vai aparecer em provas de concurso público. Show? Então tem aqui, ó, VV, VF, FV, e também eu vou ter o FF. Pessoal, para você que está na primeira aula, você vai anotar a regra do conectivo E. Para você que assistiu a aula passada, você vai pegar o seu material e revisar. Qual que é a regra do conectivo E, gente? O conectivo E, ele tem uma palavrinha que vai ditar o conectivo E, que é a palavra exigente. Perfeito? Então, o E, a regrinha que você vai utilizar, você vai lembrar que o E, ele é exigente. Perfeito? Você vai anotar aí, ó. Gente, o E, ele é exigente. Toda vez que você ver o conectivo E, você vai lembrar da palavrinha exigente. Professor, o que significa exigente? Exigente é uma pessoa rigorosa. Ela quer demais. Ela quer sempre as coisas bem feitas. Então, por exemplo, o conectivo E, ele vai pedir dois valores lógicos verdadeiros. O conectivo E, ele vai precisar que a primeira proposição seja verdadeira e a segunda proposição também seja verdadeira. Ele vai pedir que uma coisa aconteça e a outra também. A primeira precisa ser verdadeira e a segunda também. E aí a gente vai olhar nas linhas aqui, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta linha. Cada linha aqui, ó, ela vai ter um par de valor lógico. Cada linha tem um par de valor lógico. Na primeira linha eu tenho V com V, depois eu tenho V com F, F com V e depois F com F. Lembre-se que o E é exigente. Então ele vai exigir duas verdades. A única linha que aparece duas verdades é na primeira linha. Então a primeira linha vai ter o resultado verdadeiro e as outras três, professor, vai ter o resultado falso. Então, quando eu ligo duas proposições com o conectivo E, gente, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser, se as duas forem verdadeiras, o resultado vai ser verdadeiro. E se tiver um único valor falso, aí o resultado vai ser falso. O que você vai levar do conectivo E? Que o E é exigente. O E é exigente. Ele vai exigir dois valores lógicos verdadeiros. Perfeito? Próximo conectivo, gente, vai ser o conectivo OU. Perfeito? E aí eu vou montar aqui a tabelinha do OU, ó. Vou colocar P, Q, P ou Q. O símbolo do OU, gente, o símbolo do OU é um chapeuzinho para baixo. O do E é chapeuzinho para cima, o do O é chapeuzinho para baixo. Então tem aqui o chapeuzinho para baixo, é o símbolo do O. Ele parece com um V. Parecido com um V ali, ó, chapeuzinho que aponta para baixo. E aí, eu vou montar a tabela do OU. Para montar a tabela, você precisa lembrar que as duas primeiras colunas, elas são fixas. Elas não mudam. Vai ser sempre a mesma coisa. Então, você vai começar colocando VV, VF, FV, FF. Professor, sempre nessa ordem? Sempre nessa ordem. VV, VF, FV, FF. VV, VF, FV, FF. Show de bola? E aí, gente, lá na aula passada, a gente falou qual que é a regrinha do OU. Lembra qual que é a regrinha do OU, para quem estava na aula passada? É a expressão pelo menos um. Pelo menos um valor lógico verdadeiro. Pelo menos um V. Perfeito?
Professor, como assim pelo menos um V? O exemplo que eu dei, gente, lá na aula passada foi o seguinte, foi a frase: hoje eu vou estudar raciocínio lógico matemático ou língua portuguesa. Então, a ideia é o seguinte, saí do trabalho, aí eu peguei e falei a seguinte proposição: hoje eu vou estudar raciocínio lógico matemático ou língua portuguesa. Qual que é a ideia do conectivo ou? A ideia do conectivo ou é de pelo menos um V. Então, preciso estudar pelo menos uma matéria. Bem, eu falei que ia estudar uma coisa ou a outra. Qual que é a ideia? De que eu estude pelo menos uma das matérias. Ou eu estudo português, ou eu estudo raciocínio lógico matemático. E se tudo der certo, eu ainda posso estudar as duas. Então, o ou é a ideia do pelo menos um. Então, o que que isso quer dizer? Ó? Quer dizer o seguinte, ó. Tá vendo aqui onde tem valor lógico verdadeiro? Onde tem valor lógico verdadeiro? Se eu tenho pelo menos um valor lógico verdadeiro, já é suficiente para que o resultado do conectivo ou também seja verdadeiro. Olha só na primeira linha. Eu tenho V com V. Opa, V com V tem um resultado verdadeiro. Show de bola. Na segunda linha, eu tenho V com F. Opa, tem um resultado verdadeiro, então é verdadeiro. Na terceira, eu tenho um F com V. Também tem um resultado verdadeiro. Show de bola, o resultado vai ser verdadeiro. Na última linha, eu tenho um F com F. Ah, e F com F não dá. É como se fosse o seguinte. Eu falei, hoje eu vou estudar língua portuguesa ou raciocínio lógico matemático. Aí eu chego em casa, ligo Netflix e não estudo nada. Não estudo nada. Aí também não dá, né? Se passar o dia inteiro vendo Netflix, não dá certo. E aí, quando eu tenho F com F, o resultado vai ser, então, falso. Qual que é a regra, gente, do conectivo ou? A regra do conectivo ou é a ideia de pelo menos um. Ou você pode lembrar também, quando aparecer um F, o resultado disso vai ser falso. Show de bola? Então tá aí. Gente, os conectivos, eles vão meio que aparecendo em par. Então, por exemplo, tem aqui o meu primeiro par, que é o e o ou, eles funcionam como se fosse um par. Depois eu vou ter o segundo par e um cara aqui que ele vai estar um pouquinho mais afastado, porque ele é um pouquinho diferenciado. Show? Então, são 5 conectivos. Já vimos 2. Vamos para o terceiro, gente? Aqui o terceiro conectivo, ele vai ser o conectivo ou. Professor, ou, você acabou de falar do ou? Sim. Só que esse ou aqui, gente, ele é diferente. Esse daqui, eles são 2 ou que vai aparecer. É um no começo e o outro no meio da frase. Esse daqui é o ou simples, ou também chamado de ou inclusivo. Esse daqui é o ou inclusivo. Esse daqui que é ou, é o ou exclusivo. Perfeito? E eu vou te mostrar a ideia do ou exclusivo. Vamos montar a tabela dele, ó. Você vai começar colocando P, Q, P ou Q. O ou exclusivo, gente, ele tem esse símbolo aqui, ó. Ele também é uma setinha para baixo, certo? E na parte de baixo vai ter um tracinho, ó. Tem um tracinho aqui na parte de baixo. Então o símbolo dele é mais ou menos assim, é um V com um tracinho. Deixa eu ver se eu ajeito esse símbolo aqui, ó. É um V, e aí embaixo dele vai ter um tracinho. Show? Gente, qual que é a ideia do ou exclusivo? O ou exclusivo é que vai acontecer uma coisa ou vai acontecer a outra. Ou acontece uma coisa ou vai acontecer a outra. Show de bola? Então vamos lá. Vamos começar a montar então a nossa tabela verdade. Então lembre-se, gente, as 2 primeiras colunas, elas são fixas, elas não mudam, então elas não irão mudar. Como elas não mudam, vou começar a colocar VV, VF, FV, F, F. Show de bola? VV, VF, FV, FF. VV, VF, FV, FF. Show de bola? Gente, qual que é a regra do ou exclusivo? É o seguinte,
No ou exclusivo, você vai lembrar da criança. Você vai lembrar da criança. Professor, como assim criança? Se você for mãe, se você for pai, se você for tio, tia, se você tiver um enteado, se você tem uma criança na sua família, uma criança assim, mais ou menos de uns 5 anos, 6 anos de idade, mais ou menos nessa faixa. Se você é mãe, tenho certeza que você vai me entender. Quem é mãe, eu tenho certeza que vai me entender. Porque já passou por essa situação. Imagine que você está com seu filho, sua filha, seu sobrinho, ou uma criança aí da sua família. E aí a criança passa a semana inteira aterrorizando. Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Vamos sair? Vamos ali? Vamos no parque? Vamos no cinema? Vamos não sei o quê? Vamos coisar? Aí a criança passa o final de semana te perturbando. A semana inteira te perturbando para sair no final de semana. E aí chega no final de semana, você fala para aquela criança, vamos imaginar que é Joãozinho, o nome dele. Ô, Joãozinho, a gente vai sair. Só que vai ser o seguinte, Joãozinho. Ou nós iremos ao parque, ou nós iremos ao cinema. O que dá a entender nessa frase? Ou iremos ao parque, ou iremos ao cinema. Dá para entender o quê? Que ou vai ser uma coisa, ou vai ser a outra. As duas coisas não pode. Deu para entender? Ou é uma coisa, ou é a outra. As duas coisas não pode. Então, o ou exclusivo, ele dá essa ideia de que as duas coisas não pode. Aí você vai lembrar da criança que pediu para ir sair no final de semana e você vira para ele e fala: ou vai ser uma coisa, ou vai ser a outra. Os dois não pode. Então, qual que é a regra do ou exclusivo, gente? Quando aparece valor lógico igual, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho V com V e F com F, isso aqui é falso. Professor, por que falso? Porque é como se fosse o seguinte, ó, V com V. É como se você prometesse ou vamos ao cinema ou vamos ao parque. E aí a criança quer ir para os dois. Ela quer ir para o cinema e quer ir para o parque. Os dois não dá, Joãozinho. A promessa foi ou vamos ao cinema ou vamos ao parque. E quando é F com F, professor, qual que é o problema do F com F? É a mesma coisa. Você prometeu ou vamos ao cinema ou vamos ao parque. E no final você não leva a criança para passear, você não vai nem para um e nem para o outro, você acabou mentindo para a criança. Então, quando o resultado é igual, tanto V com V ou F com F, aqui a gente vai ter um problema. Beleza? Então a gente vai ter um problema. E quando é que vai ser verdadeiro, professor? Vai ser verdadeiro quando o valor lógico ele é trocado, ele é oposto. E aí você vai lembrar que o conectivo ou, ele tem uma regra. Qual que é a regra dele? Ele precisa ter valor lógico trocado, o valor lógico oposto, uma verdadeira e a outra falsa, ou uma falsa e a outra verdadeira. Show de bola? Então, tá aí. Próximo conectivo, que eu vou colocar bem aqui do lado, gente, é o conectivo mais importante. Ele é o conectivo chamado de se então. Esse daqui é o mais importante. Só um minutinho aqui que o meu notebook está descarregando. Deixa eu pegar aqui o carregador. Aí. Pronto, vamos lá. Gente, o conectivo se então, ele é o mais importante de todos. É o mais cobrado em provas de concurso público. Esse daqui é disparado. Ele é o campeão. Ele tem recordes de cobrança. E aí eu vou até pegar um slide em branco para explicar o se então para vocês. Quem estava na aula passada, gente, percebeu que a gente passou umas meia hora só falando sobre o se então. Nós passamos muito tempo falando sobre o se então. Ele cai muito, ele é muito
muito cobrado. E aí a frase que eu utilizei lá com vocês é o seguinte, ó. Se fizer sol, então vou à praia. Tá certo? Essa daqui foi a frase que a gente utilizou. Professor, aonde que está o se, então? A frase, ela começa com o se e no meio dela tem a palavra então. Começa com se e no meio vai ter o então. E eu falei, gente, qual que é a palavrinha do conectivo se, então? Esse aqui é o conectivo da promessa. Professor, como assim conectivo da promessa? Você vai imaginar como se você estivesse fazendo uma promessa para alguém. Você está prometendo, você está dando a sua palavra para alguém. A minha avó falava que antigamente, lá na cidade dela, as pessoas, elas davam muito valor à palavra. Então, por exemplo, se uma pessoa ela prometesse algo para alguém, você poderia ter certeza que ela iria cumprir com a sua promessa. Aí o pessoal antigo tinha até a mania de falar que era no fio do bigode. Ele ia lá no mercadinho lá, eu falava, ô, seu João, tudo bom? Eu vim pegar aqui um leite, no dia 10 eu pago o senhor. Aí o que ele fazia? Ele pegava o bigode, arrancava o fio do bigode e deixava lá como garantia. Qual que é a garantia? A palavra. Então, o conectivo sim, então, é o conectivo da promessa. O que você vai ter que entender do conectivo sim, então? Que você está fazendo uma promessa para alguém e você, em hipótese alguma, pode descumprir com essa promessa. Vai fazer a promessa para alguém. Qual que é a promessa? Essa daqui. Se fizer sol, então eu vou à praia. Você fez uma promessa para uma pessoa. Vou desenhar aqui agora a nossa tabela verdade. Certo? Vou desenhar aqui a minha tabela verdade do conectivo. Sim, então. Gente, na minha tabela verdade, eu vou ter o seguinte, ó. Aí, ó. Então, na minha tabela verdade, eu vou começar com P, Q, se P, então Q. O conectivo se, então, ele é representado por essa seta. Aquela seta que está apontando para a direita vai representar o meu conectivo se, então. As duas primeiras colunas, você sabe que é fixo, começa com VV, depois vem para VF, FV e por último vai FF. Perfeito? A gente vai analisar cada um dos casos e vamos ver qual que é o caso em que eu vou quebrar com a minha promessa. Primeiro caso, a primeira proposição é verdadeira e a segunda também é verdadeira. Como assim, professor? Você fez a promessa, se fizer sol, então eu vou à praia. E aí aconteceu, chegou lá o domingo e fez o danado do sol. 35 graus, tá lá rachando, papapá, papapá. E aí chegou no domingo, fez o sol e eu fui à praia. Vocês conseguem perceber que tá tudo certo? Eu não quebrei com a minha promessa. Por quê, professor? Porque fez o danado do sol e eu fui para a praia. Perfeito. Eu quebrei a minha promessa? Não quebrei. Então, como eu não quebrei com a minha promessa, o resultado aqui da primeira linha vai ser verdadeiro. Então, quando as duas coisas acontecem, o resultado é verdadeiro. Vamos para a segunda linha, que agora eu tenho V com F. Olha só com V com F, gente. A primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Vamos colocar no nosso contexto. Chegou no domingo, e aí 35 graus. O sol tá lá, pá, rachando, sol no lombo. Meu Deus, professor, que calor. E aí fez o danado do sol. Fez o danado do sol. E aí eu não fui para a praia. Professor, você não foi? Não fui. Gente, o que que aconteceu? Fez o sol e eu não fui para a praia? Eu quebrei com a minha promessa. Eu descumpri com a minha palavra. Então, quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, eu quebro a minha promessa. Eu descumpro com a minha palavra. Então, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o resultado é falso.
E aí você vai lembrar do Vera Fischer. Quando aconteceu Vera Fischer, o resultado é falso. Professor Vera Fischer, sim, é um mnemônico. Vera Fischer. Por que você vai ter que lembrar do Vera Fischer? Para você não confundir com F com V. F com V é outro resultado. Aí você vai lembrar do Vera Fischer. Vera Fischer, Vera Fischer, Vera Fischer, Vera Fischer, o resultado é falso. A primeira verdadeira, a segunda falsa, o resultado é falso. Tenho certeza que se você lembrar do Vera Fischer, você vai garantir pelo menos uma questãozinha de raciocínio lógico lá no dia da sua prova, porque esse aqui é disparado o conectivo mais cobrado em provas de concurso público. Show? Vamos para o próximo caso? E aí no próximo caso é falso com verdadeiro. A primeira é falsa, tá certo? E a segunda é verdadeira. Vamos colocar na nossa situação problema. Chegou o danado do domingo, não fez sol, gente. Não fez o danado do sol. Tava lá, chuva, 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 água, 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 água. Mas, mesmo assim, mesmo com chuva, mesmo com tempestade, ainda assim eu fui para a praia. Pergunta: eu quebrei com a minha promessa? Não. A minha promessa é: se fizer sol, eu vou para a praia. Nem sol não fez. Foi água, 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 chuva, 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 chuva. Mas mesmo assim eu fui para a praia. Eu quebrei com a minha promessa? Não. Quando eu não quebro com a minha promessa, o resultado é verdadeiro. O resultado só vai ser falso, gente, se eu quebrar com a minha promessa. Quando é que eu quebro com a promessa? Apenas no Vera Fischer. Primeira verdadeira e segunda falsa. Quando aconteceu Vera Fischer, o resultado é falso. Quarto e último caso. Falso com falso. Então você chegou no domingo e aí não fez o sol. Chuva, 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 água, água, água. E aí você pensou: nossa, velho, esse tanto de chuva, esse tanto de água que tá caindo, eu nem vou pra praia. Esquece esse trem de praia pra lá, eu vou pra praia nada. Então, não fez o danado do sol e eu também não fui pra praia. Eu quebrei com a minha promessa? Também não. Consegue perceber que eu não quebrei com a minha promessa? Por quê, professor? Porque a promessa é: se fizer sol, eu vou à praia. Nem sol não fez, a promessa é: se fizer sol. Não fez sol, eu não sou obrigado a ir à praia. Então, quando aparece F com F, o resultado também é verdadeiro. Isso aqui buga a galera. Por que buga? Porque como professor, falso com falso dá verdadeiro? Você só vai entender que falso com falso dá verdadeiro se você souber que o conectivo sim, então, é o conectivo da promessa. Show de bola? Quando é que vai ser falso? Quando você quebrar com a sua promessa. Qual que é o único caso? No Vera Fischer. O Vera Fischer é o único caso que você quebra com a sua promessa. Então, vamos colocar aqui o sim, então, ó, nosso quadro resumo. Ó. P, Q, se P, então, Q. E aí eu vou começar com VV, VF, FV, FF. Quando é que vai ser falso? Quando acontecer aqui, ó, o Vera Fischer. Então, quando aparecer o Vera Fischer, o resultado é falso. E todos os outros casos serão verdadeiros. O único caso que é falso no conectivo sim, então, quando aparecer o Vera Fischer. Perfeito? Último conectivo é o se e somente se. Aqui ele é chamado de uma condicional dupla. É uma condicional dupla. Vou pegar aqui uma outra slide para a gente montar o se e somente se. Vou pegar aqui um slide para a gente montar o se e somente se. Qual que é a frase do se e somente se? Vou colocar aqui, ó. Vou à praia se e somente se fizer sol. Perfeito? Vou à praia se e somente se fizer sol. Qual que é a ideia do se e somente se? É uma condicional dupla, gente. Ou seja,
Se eu fui para a praia, é porque fez o sol. Quando uma coisa acontecer, a outra também precisa acontecer. E se fizer sol, eu preciso ir à praia. Se uma acontece, a outra também acontece. Se a da esquerda acontece, a da direita também acontece. Então, essa é a ideia do se e somente se. Se eu fui para a praia, é porque fez o sol. E se fez o sol, então eu fui para a praia. É uma condicional dupla. Então, qual que é a ideia do se e somente se? Ele vai ser verdadeiro quando as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Uma for verdadeira e a outra também. Mas também pode acontecer de eu não ir para a praia. Se eu não fui para a praia, gente, é porque não fez o danado do sol. Aqui também acontece. Ou seja, eu não fui para a praia e também não fez o sol, show de bola. Quando uma coisa acontece, a outra também, o resultado é verdadeiro. Então, não fez o sol é porque eu não fui para a praia. E se eu não fui para a praia, é porque não fez o danado do sol. Show de bola? Isso daqui é chamado de condicional dupla. Quando uma coisa acontece, a outra também. Vamos montar aqui na nossa tabela, então, o se e somente se. Ó. P, Q, se e somente se. É uma seta que aponta para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí, você tem que lembrar, ó, começa com VV, VF, FV, F com F. Qual que é a regra do se somente se? Precisa acontecer as duas coisas, ou seja, V com V, ou acontecer o F com o F. Quando isso acontece, o resultado é verdadeiro, e quando não acontece, o resultado é falso. Show? Gente, printa aí essa tabelinha. Professor, eu queria receber as anotações. Eu vou te mandar também, lá no finalzinho da aula, quem ficar até o final, eu vou te mostrar como que você faz para receber os materiais complementares dessa aula e também as anotações com o slide. Gente, tá aí. Esses são os 5 conectivos lógicos e agora a gente pode partir para as questões. Show de bola? Gente, vamos lá. Eu ia construir essas tabelas aqui com vocês, só que eu vou deixar no material complementar. Certo? Lá no Professor, explica essa penúltima linha do ou, por favor. Essa última linha do ou. A última linha do ou, que eu não entendi. Aqui, ó. Ou. Você vai lembrar, quem perguntou foi o Luiz, né? Luiz, você vai lembrar do ou. O ou é a ideia da criança. Ou não, professor, desculpa, é se, o penúltimo que o senhor explicou aí. Esse aqui eu sei somente se? Essa última linha. Esse aqui, se somente se. Tá, Isso. vamos voltar aqui no slide do se somente se. Luiz, qual que é a ideia do se somente se? Eu preciso que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo, Luiz. Você conseguiu entender, Luiz? Que se eu fui para a praia, é porque fez o sol. E se fez o sol, é porque eu fui à praia. Se uma coisa acontece, a outra também precisa acontecer. Show de bola esse aqui? Não, esse Tá aí é tranquilo. aquela frase, se fizer sol, então vou à praia. Essa aí é outra frase. Você sim, fala então, desse daqui? Isso. Esse aqui? Explica Se essa fizer última sol, linha. uma praia, né? Tá, esse daqui, vamos voltar lá. Esse daqui do se então. Esse aqui é o se então. E você Isso, vai a lembrar, última linha. Luiz, que o se então é o conectivo da promessa. Perfeito, Luiz? Luiz, você vai imaginar que você tem uma pessoa que você tem um carinho muito, muito grande por essa pessoa. Você tem um respeito, não necessariamente algo amoroso. Você tem um respeito por uma pessoa, uma admiração, e aí você faz uma promessa para essa pessoa, Luiz. Vai fazer uma promessa para ela, e aí você vai falar o seguinte: olha, Joãozinho, Mariazinha, chama ela de Maria. Chama Maria, fazer uma promessa para você. No domingo, Maria, se fizer sol, Maria, então eu vou à praia com você. Qual que é a ideia do se então, Luiz? Da promessa. Ele só vai ser falso se você quebrar com a sua promessa.
Qual que é o único caso que você quebra com a promessa? Quando acontece o Vera Fischer. É o único caso que você quebra a sua promessa. Professor, por que que F com F eu não quebro a minha promessa? Porque é como se você chegasse num determinado dia no domingo e aí não fez o sol. Não fez o sol, resultado falso. E eu não fui à praia, nem fez sol e eu também não fui à praia. Luiz, responde para mim aí. Você quebrou com a sua promessa, Luiz? Se não fez o sol e você não foi à praia, você quebrou ou não quebrou com a sua promessa? Você consegue entender para mim que você não quebrou a promessa? Porque a promessa é, se fizer sol. Não fez o sol. Então, tudo bem, eu não vou à praia. Por isso que F com F, Luiz, o resultado é verdadeiro. Show de bola? Gente, o conectivo sim, então, é o mais importante de todos. O mais importante. Eu não aceito ninguém sair dessa aula sem entender o conectivo sim, então. Professor, isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Então, decora. Você vai decorar o Vera Fischer. Quando aparecer V com F, o resultado é falso. Show de bola? Apareceu V com F, o resultado é falso. A primeira verdadeira, a segunda falsa, o resultado vai ser falso. Gente, é o mais importante. Não tem como, por favor, se ainda assim persistir a dúvida, você vai pedir o material complementar lá, e aí, se ainda assim a dúvida não persistir ainda, você vai decorar o danado do Vera Fischer. A primeira verdadeira, a segunda falsa, o resultado vai ser falso. Show de bola? Ô, Luiz, eu consegui tirar sua dúvida, Luiz? Certinho, entendi aqui. Valeu. Show de bola. Então, gente, vamos lá, que a gente vai cair, então, para as nossas questões. Eu ia resolver aqui algumas tabelinhas com vocês, mas isso aqui está tudo lá no material complementar, e aí eu vou dar de brinde para vocês. Perfeito? Professor, sempre que vir P e Q, professor, sempre que vai vir P e Q, quem perguntou foi a Nara. Nara, nem sempre. Nara, 80% das vezes, Nara. 80% das vezes. Professor, pode vir outras letras? Pode. O mais comum é vir o P e o Q. É o mais comum. Mas pode vir A, B, C, D. Pode vir outras letras. Perfeito? Mas o normal, o comum, é vir 3 letras. P e Q, se forem só 2 proposições, e PQR, se forem 3 proposições. P e Q ou P, Q e R. Show de bola? 80% das vezes, 80%, 90% das vezes, vai ser P e Q. Questão número 1. Leia a proposição a seguir. João é médico e Pedro é engenheiro. Com base na simbologia lógica, assinale a alternativa que melhor representa a sentença da proposição composta. Gente, coloca aí para mim no chat, tá aqui a frase. Qual que é o conectivo que está ligando essas duas ideias? Coloquei no chat. Qual que é o conectivo que está ligando essas duas ideias? A galera, letra A. Show de bola. É o conectivo E. Ótimo, ótimo. Qual que é o conectivo, gente? É o conectivo E. Qual que é o símbolo do conectivo E? Chapeuzinho para cima. Então, gabarito ficou ali na letra A de aprovação. Primeira questão tranquila. Ele só perguntou se você sabe identificar um conectivo e sabe qual que é o símbolo desse conectivo. Show de bola? Você sabe identificar e sabe qual que é o símbolo. Perfeito. Aí fui direto na resposta. Ótimo. Perfeito, gente. Então ficamos. Questão 1, letra A. Agora, a gente... Eita, professor, veio de uma facinha, agora já vai vir uma cabulosa. Vamos ver se a gente encontrou uma mais fácil, para depois a gente voltar lá naquelas cabulosas. Olha aqui, ó. Na proposição P e Q, ele me dá aqui essa proposição composta, ele pergunta os valores lógicos correspondentes
da proposição. Gente, então aqui, essa daqui é uma questão que ele vai cobrar a construção de tabelas verdades. Show? Então, pegue aí no seu material e a gente vai montar as nossas tabelas verdades. Como que eu monto, professor? Você vai separar na sua tabela aí e ela precisa ter 5 linhas. 5 linhas. Lembrando que a primeira linha é apenas o cabeçalho. Essa primeira linha aqui é apenas o cabeçalho. E o que vai importar mesmo aqui são 4 linhas. Então, na verdade, são 4 linhas mais uma de cabeçalho. Show de bola? Professor, só para confirmar, o tio nega a proposição. Exatamente, Yuri, exatamente. Esse tio aqui, ele representa a negação. Eu já vou explicar para vocês o de qual que é desse tio. Gente, então vamos começar montando aqui as nossas proposições. E, gente, todas as vezes que você for montar tabelas verdades, as 2 primeiras colunas são iguais. Elas não vão mudar. As 2 primeiras são iguais. Então, começa VV, VF, FV, FF. As 2 primeiras não mudam. Sempre vai ser a mesma. Depois, eu vou ter aqui, ó, um símbolozinho com tio. Eita, professor, o que que é esse tio? O tio, gente, ele representa a negação de uma proposição. Assim como o Yuri colocou ali. O que que é negar? É trocar o valor lógico. Algo que era verdadeiro torna-se falso e algo que é falso torna-se verdadeiro. Você troca verdadeiro por falso e falso por verdadeiro. Então, vamos lá. Eu vou montar aqui agora a negação da proposição que. O que é negar? É trocar o valor lógico. Então, olha aqui, ó. Tá vendo o que é verdadeiro? Então, aqui do lado vai ser falso. Perfeito? Tá vendo o que é falso? Então, do lado vai ser verdadeiro. Aqui é verdadeiro, eu vou trocar pelo falso. E embaixo é falso, eu troquei pelo verdadeiro. O que eu fiz, gente? Onde eu tenho que, tá certo? A proposição que, eu troquei o valor lógico pela negação. Lembrando que esse símbolo tio, ele vai representar a minha negação. Onde é verdadeiro fica falso, e onde é falso vai ficar verdadeiro. Vamos para a próxima aqui agora. Ó. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou montar essa tabela verdade aqui, ó. Só que sem o tio. Eu vou montar a tabela verdade só desse pedacinho aqui, ó. Só desse pedacinho aqui. Depois eu vou trabalhar com o tio. Então, vamos lá. Vamos montar aqui a nossa tabela verdade. Eu vou montar a tabela verdade de quem? Da proposição P, conectivo E, que é o chapeuzinho para cima, e a negação de que? Nossa, professor, caramba, que trem complicado. Gente, você vai pegar as cores. Se você tem marca-texto, professor, não tem marca-texto. Caneta. Você vai pegar aí caneta, umas 2, 3 cores diferentes de caneta, e aí você vai montar a tabelinha comigo. Perfeito? Bem, qual que é a primeira proposição que está aparecendo aqui? É a proposição P. Perfeito? Olha aqui nas tabelas aqui, gente. Qual coluna que eu tenho uma proposição P? Na primeira, segunda ou terceira coluna? Consegue perceber que a proposição P está sendo representada aqui na primeira coluna? Então, vou pintar a primeira coluna de verde. Perfeito? Então, esse verde aqui está sendo analisado na primeira coluna que eu pintei de verde. Depois, eu vou ter amarelo. Vai ser a negação de quê? O que é a negação de quê? Está na primeira, na segunda ou na terceira coluna? A negação de quê está aqui, ó. Terceira coluna. Então, eu vou pintar de amarelo. Show de bola? O que eu vou juntar? Eu vou juntar verde com amarelo. Vou juntar essas 2 ideias. A proposição P, que eu pintei de verde, com a proposição da negação de que eu pintei de amarelo.
Qual que é o conectivo que está no meio, gente? Chapeuzinho para cima. Chapeuzinho para cima é o conectivo E. E aí você vai lembrar que o E é exigente. O E é exigente. Ele vai exigir duas verdades. Onde que eu tenho duas verdades? Na segunda linha, ó. Essa daqui você esquece, tá, gente? Essa aqui do meio, ó, você esquece ela. Esquece essa do meio, eu não estou trabalhando com essa do meio. É a primeira e a terceira. Onde que eu tenho um 2V? Na segunda linha. Então, na segunda linha, a gente vai ser verdadeiro e todo o resto vai ser, então, falso. Deu para entender? O conectivo E é exigente. Ele vai pedir duas proposições verdadeiras. A primeira e a segunda. Quando eu tenho duas proposições verdadeiras, aqui, então, meu conectivo E vai ser verdadeiro. Professor, e o resto? O resto é tudo falso. Então, encontrei o valor lógico verdadeiro. O resto aqui é tudo falso. Show de bola? Então, encontrei aqui o meu valor lógico da minha tabela. Mas, não é isso que ele está querendo saber. Ele está Isso querendo aí é saber... colocar dentro do parênteses, não é isso? Isso, eu fiz apenas o que está dentro do parênteses, ó. Fiz apenas o que está dentro do parênteses. Agora eu vou fazer a negação. Professor, por que tudo será falso? Ótima pergunta. Professor, por que o resto vai ser falso? É Marcos, né? Marcos, o resto vai ser falso porque apresentam um valor lógico falso. Marcos, anota no seu material o E exigente. Então, se aparecer um valorzinho falso só um valorzinho, Marcos, já vai deixar a proposição falsa. Então, olha aqui, ó, apareceu falso aqui, falso aqui, falso aqui, falso aqui. Se aparecer um único valor lógico falso, já deixa o resultado da proposição falso. Perfeito? Isso, show de bola. Aquele ali colocou o conectivo E, ele é exigente. Ele não vai admitir um valor lógico falso. Então, precisa ser todo mundo verdadeiro. Perfeito? Gente, isso aqui que eu construí é só o que está dentro do parênteses, tá certo? Agora eu vou construir a negação de P ou a negação de Q. Eita, professor. Trem complicado. É nada. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui que está dentro do parênteses? Eu acabei de construir essa tabela verdade. Onde que ela tá, professor? Tá aqui do lado, ó. Tá aqui do lado. Eu acabei de construir essa tabela verdade. Ou seja, então a negação, professor, só pegar a tabela verdade que está ali do lado e trocar o valor lógico. Onde é falso fica verdadeiro e onde é verdadeiro vai ficar falso. Então negar é trocar o valor lógico. Onde é verdadeiro fica falso e onde é falso vai ficar verdadeiro. Então vai ficar V, 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 e ali eu vou ter um F. Show de bola? Então, com isso, meu gabarito, ó, vai ficar aqui na letra A de aprovação. Confere comigo, gente. Confere aqui comigo na letra A. Vamos conferir, ó. Primeiro valor lógico, verdadeiro. Tá aqui, ó, na letra A, o primeiro valor lógico verdadeiro. Segundo valor lógico, falso. Tá aqui o segundo falso. Terceiro e quarto verdadeiro. Tá aqui terceiro e quarto verdadeiro. Show? Nossa, professor, isso aqui é muito difícil, construção de tabela verdade. Gente, construir tabela verdade é prática. Você precisa praticar. Professor, como que eu faço para praticar? Materialzinho complementar. Já vou colocar aqui, ó. E aí, se você quiser pegar o seu material complementar, você vai mandar lá um zap. Professor, eu quero pegar o material complementar, professor. Como que eu faço? Você vai mandar um zap lá, ó. É o 619-8175-7383. Vou até colocar aqui no chat. 619-8175-7383. Aí você manda um zap lá e eu vou mandar para vocês o material complementar. Perfeito?
Então, essa daí foi a questão 3. Vamos voltar? Vamos fazer aqui agora a questão 2, que ele já deu a minha tabela. Eu vou ter que apenas complementar ali a minha tabela com algumas lacunas, perfeito? Eu vou ter que complementar ali a minha tabela com algumas lacunas aqui, ó. Então, vamos lá. Observe a tabela a seguir. Qual que é a quarta linha da tabela verdade? Então, eu quero saber quais são esses valores lógicos aqui da minha tabela verdade. Eu coloquei uma tabela ali embaixo de apoio para a gente, porque eu vou ter que construir algumas coisas para a gente conseguir construir aquela tabela maior. Gente, tem uma aqui, ó. P e Q. Lembra que as duas primeiras colunas, elas são fixas. As duas primeiras são fixas. Então, o que está faltando aqui? Está faltando o F com o F. Show de bola? Então, vai começar aqui F com F. Ó. E tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo já começa aqui, F com F bonitinho. Depois, eu vou ter as negações, ó. Negação de P, o que que é negar? É trocar o valor lógico. Então, aqui, ó, eu vou olhar a primeira coluna e a terceira coluna. O que que tá faltando? Se aqui é falso, gente, automaticamente aqui vai ter que ser verdadeiro. Então, aqui vai ser verdadeiro. Aqui a mesma ideia, a negação de Q. Aqui no Q não é falso, quando eu troco o valor lógico, vai virar verdadeiro. Beleza. Então, eu comecei F com F, e agora vai ser V com V, ó. E tá todo mundo aqui também bonitinho. Então, ainda não consegui eliminar nenhuma das alternativas. Show de bola. Agora, eu vou fazer o quê, ó? Acho que eu nem vou precisar disso aqui. Não vou precisar disso aqui, não. Vou fazer só um puxadinho aqui, ó. Só um puxadinho aqui. Vou só fazer um puxadinho aqui, ó. Gente, agora visualiza aqui comigo. Nessa daqui, ó. Nessa coluna aqui. Qual que é o conectivo que eu tenho? O conectivo que eu tenho é o conectivo OU. Chapeuzinho para baixo. Chapeuzinho para baixo é o conectivo OU. Perfeito? Qual que é a regra do OU? O OU, ele é pelo menos um, paz e amor. O OU é pelo menos um, paz e amor. Percebe que aqui já é tudo verdadeiro no conectivo OU? E tá certo, professor? Tá, ó. Porque se você olhar aqui, ó, tem pelo menos um valor lógico verdadeiro. Na primeira linha tem 2V, na segunda linha tem um V, na terceira linha também tem um V, e na quarta linha 2F. Opa! Aí na quarta linha, como eu tenho, gente, aqui 2Fs, então quer dizer que o resultado daqui vai ser falso também. Show de bola? Então a quarta linha aqui vai ser falso. Então eu vou puxar aqui e vou colocar um F. Perfeito? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou ter que montar essa tabela aqui antes do parênteses, perfeito? Para depois que eu possa trocar o valor lógico. Primeiro eu vou montar essa tabela dentro do parênteses e depois eu vou trocar o valor lógico. Então eu vou colocar aqui, ó, negação de P e a negação de Q. Vamos pintar aqui, ó, a negação de P, gente. Eu vou pintar de verde. Vamos procurar onde que tem a negação de P? Negação de P tá aqui, ó. Pintei de verde. Depois, eu vou ter a negação de Q, que eu vou pintar de azul. Então, o que que eu vou estar ligando? Eu vou estar ligando, gente, verde com azul. Perfeito? Vou estar ligando verde com azul. Qual que é o conectivo que eu vou estar ligando verde com azul? Chapeuzinho para cima é o E. Você lembra que o E é exigente. Ele não vai admitir valor lógico falso. Na primeira linha tem 2F, na segunda linha tem F, na terceira linha tem F, a única linha que não tem F vai ser na quarta linha. Então, a quarta linha vai ser verdadeiro, e todo o resto aqui vai ser, então, falso. Show de bola? O único valor lógico verdadeiro vai ser aqui o da quarta linha. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do esquema lá da questão anterior.
Tá vendo aqui, gente, essa coluna que eu acabei de montar? Ela está sendo representada aqui, ó. E o que que tá faltando? Tá faltando o símbolozinho de negação. Então, para construir essa tabela verdade, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela aqui que eu acabei de montar, o meu puxadinho, trocar o valor lógico dela. Por que trocar, professor? Porque tem um símbolozinho de negação. Negar é trocar o valor lógico. Onde é verdadeiro fica falso, e onde é falso fica verdadeiro. A galera montou uma carazinha assim, eita, professor, o que que aconteceu? Gente, preste atenção comigo, ó. Isso daqui que eu pintei de cinza é o que está dentro do parênteses, perfeito? Esse que está dentro do parênteses está sendo representado aqui, ó, nessa coluna. Professor, não visualizei. Não visualizei. Gente, olha aqui comigo, ó. Olha aqui comigo, ó. Olha dentro do parênteses aqui, ó. Negação de P. Tá aqui a negação de P. Conectivo E. Tá aqui o conectivo E. Negação de Q. Negação de Q. Conseguiu perceber que esse puxadinho que eu construí é exatamente o que está dentro do parênteses. E o que está faltando, professor? Apenas esse tio que ficou aqui do lado de fora. E o que é o tio? É negar. Trocar o valor lógico. Então, olha só. Olha só. Tá vendo que aqui é falso quando eu troco o valor lógico? Fica verdadeiro. Segunda linha é falso, trocou o valor lógico, fica verdadeiro. Terceira linha é falso, trocou o valor lógico, fica verdadeiro. Quarta linha, verdadeiro, aí eu vou trocar o valor lógico, vai ficar então falso. Show de bola? E aí é só agora marcar o gabarito, porque as últimas duas que estavam faltando era F com F. E aí F com F, ó, vai ficar aqui então na letra P de bola. Perfeito? Letra P de bola. Professor, e essa última aqui? Essa última, gente, não estava na questão. Eu fiz ela apenas de apoio para conseguir construir a penúltima coluna. Essa última coluna, eu criei ela de apoio para que eu conseguisse construir a penúltima coluna. Show de bola? Perfeito? O que você vai lembrar, então? O tiozinho representa a negação. O que é negar? Trocar o valor lógico. Algo que era verdadeiro fica falso, e algo que é falso fica verdadeiro. Vamos para a questão agora de número 4. Gente, a questão de número 4 é a mais simples. Ele vai perguntar se você sabe qual que é a regra desse conectivo. Gente, coloca aí no chat para mim, por favor. Qual que é o nome desse conectivo? Coloca aí para eu saber se vocês... Professor, na última questão, quando ele falou a quarta linha, então a primeira não conta, não é isso? Quarta linha. A quarta linha, quem perguntou foi o Luiz, né? Luiz, a quarta linha é essa linha aqui, ó, que eu tô pintando de vermelho, ó. Tá, essa primeira é só para ser os símbolos, é isso? Essa quarta linha é essa linha aqui, ó. Aí, ó, FF, tá aqui, ó. Depois VV tá aqui. E depois FF. Aí o gabarito ficou na letra B. Quarta linha, ele quer saber, professor, mas isso aqui não é a quinta linha? Não, gente, essa primeira linha aqui é apenas cabeçalho, tá? Ela não conta como linha. Isso aqui não conta como linha. É apenas o cabeçalho. A linha começa aqui, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta linha. Perfeito? Não, valeu. Show? Gente, a galera já colocou aí, né? Gente, qual que é o nome desse símbolo? A galera colocou aí, é o se e somente se. Perfeito. Qual que é a regra do se e somente se, gente? O se e somente se, quando uma coisa acontece, a outra também. Qual que é a regra do se e somente se? Se aparecer V com V, o resultado é verdadeiro. E se aparecer F com F, também é verdadeiro. Então, quando é que ele vai ser verdadeiro? Com valor lógico igual. Perfeito? Se somente se vai ser verdadeiro com valor lógico igual. Então, olha o que ele fez aqui, ó. Tá vendo o que é verdadeiro, gente? Se ele vai ser verdadeiro com valor lógico igual, e aqui tem um valor falso, é porque aqui também precisa ser falso. Aqui é verdadeiro, então aqui precisa ser verdadeiro. Então, a regra do se somente se
é essa. Quando é que ele vai ser verdadeiro? Quando for valor lógico, igual. Aqui apareceu F, então do ladinho tem que ser F. Aqui apareceu V, porque do ladinho precisa ser V. Depois, eu vou ter que valor lógico falso nas duas quinas. Professor, com valor lógico falso nas duas quinas. Então, quer dizer que ele precisa ser trocado, gente. Ele precisa ser trocado. Então, se aqui é verdadeiro, então, para trocar precisa ser falso. E aqui embaixo, se é falso, para trocar precisa ser verdadeiro. E aí, vamos lá, ó. A tabela apresenta, acima, demonstrado bicondicional entre as proposições P e Q, os valores lógicos de P que completam a tabela correspondente acima, abaixo são respectivamente. O que é respectivamente? É na ordem. Então, aqui eu tenho F, F, V, V. F, F, V, V. Então, o gabarito fica letra D. Ó, até rimou. Até rimou. F, F, V, V. O gabarito fica na letra D de dado. Regra do se e somente se. Quando é que ele vai ser verdadeiro? Valor lógico igual. Então, ele precisa ter valor lógico igual. Show? Então, essa foi a questão 4. Eita, essa daqui, gente, uma ótima questão do conectivo sim, então. Perfeito? Professor, esse ou foi igual a uma boa resposta. A outra confunde um pouco. Ah, tá. Beleza. Gente, questão de número 5. Dá uma olhada aqui na questão de número 5. E essa daqui, para responder essa questão, a gente precisa saber da regra do conectivo se então. Você precisa saber da regra do conectivo se então. Olha lá. As duas afirmações a seguir são verdadeiras. Preste atenção. O que o enunciado está falando? Que as duas afirmações, elas são o quê? Verdadeiras. Ponto. A primeira afirmação, eu tenho certeza que é verdadeira, e a segunda afirmação, eu também tenho certeza que é verdadeira. Professor, por quê? Porque está no enunciado. O enunciado falou, água parou. Perfeito? Com base nelas, conclui-se corretamente que... Gente, primeira afirmativa, eu tenho certeza que ela é verdadeira. O que está escrito na primeira afirmativa, gente? Está escrito o seguinte: eu não sou feliz. O que eu posso concluir com certeza? Que essa primeira afirmativa é verdadeira. Então, eu não sou feliz. Isso aqui eu posso concluir com certeza. Por quê, professor? Porque sai do enunciado. É o enunciado que me dá essa informação. Eu vou até colocar aqui, ó. Então, essa afirmativa, ela é verdadeira. Vamos para a primeira afirmativa. Se estou namorando, então sou feliz. Vocês conseguem perceber que essa proposição é a mesma proposição que está aqui em cima, só que tem uma palavrinha a mais? Conseguem perceber que é a mesma proposição, só que com uma palavrinha a mais? Ora, professor, consegui perceber, ó. Tá aqui, ó. Eu sou feliz. E na linha de baixo tá eu não sou feliz. Gente, na lógica, só existem duas possibilidades. Ou uma proposição vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Não tem meio termo, não tem talvez, não tem depende, não tem eu acho. Ou uma proposição vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Ponto. Se essa proposição aqui, ela é verdadeira, gente, então quando ele fala que eu não sou feliz, eu tenho certeza que isso é verdadeiro, então a proposição que está aqui em cima, ela é o quê, gente? Ela é falsa. Professor, como que você sabe? Porque a proposição de baixo é a negação da proposição de cima. Se eu tenho certeza que o enunciado está falando que eu não sou feliz, é uma verdade. Então, quando fala que eu sou feliz, é uma mentira. Se essa proposição é verdadeira, automaticamente a de cima ela tem que ser falsa. Porque uma é a negação
da outra. Show de bola? Gente, todo mundo conseguiu entender essa parte? Todo mundo conseguiu entender que essa proposição de baixo é verdadeira e a Professor, de cima é falsa? Pergunta, pode ir lá. oi. Mas e por que que a de cima não pode ser a negação da de baixo? É a negação também. É a negação. Pode ser sim. Quando eu falo que eu sou feliz é falso, automaticamente eu não sou feliz vai ser verdadeiro. Uma é negação da outra. Então não é que a de baixo é a negação da de cima. A de cima também é a negação da de baixo. Quando eu troco o valor lógico, isso aqui está dizendo que uma é a negação da outra. Perfeito? Se eu chamar essa daqui de A e essa aqui de B, A é a negação de B e B é a negação de A. Perfeito? E aí, no caso, não poderia ficar, tipo, a primeira como V e a segunda como F? Não, não. Por quê? Está no enunciado, ó. Ele está falando que as duas afirmações acima são verdadeiras. Quais são as afirmações? Ele está falando que essa afirmação inteira é verdadeira e essa afirmação inteira é verdadeira. Só que essa afirmação, essa primeira afirmação, ela é composta. Ela tem duas partes. Então, eu vou dividir essas duas partes. Eu tenho certeza que essa afirmação aqui, ela é verdadeira, porque ela não é composta. Ela é simples. E aí, quem perguntou foi a... É Germana, meu nome, é Germana. Germana, né? E aí, Germana, o que que acontece? Eu tenho certeza, Germana, que a proposição 2, ela é verdadeira. E a proposição 1 também é verdadeira, mas a 1 ela é composta. Ela vai ter duas partes. Perfeito? Professor, E aí, Então- Germana? professor, E aí, se essa daqui de baixo é verdadeira, a de cima ela vai ser, então, falsa. Então, a Agora- simples, ela sempre sobrepõe sobre uma composta? É isso? Quando a gente for resolver esse tipo de questão, a gente vai começar pela simples. Fica mais tá. fácil. Uhum, Começa pela entendi. simples que fica mais fácil. Agora vamos analisar a composta. Agora vamos analisar a proposição toda. O que está faltando aqui, gente, na proposição composta? Está faltando esse pedaço aqui, ó. Eu estou namorando. Gente, vamos pegar essa proposição aqui, eu estou namorando, e aí lembra que ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Não tem como ser os dois, não tem como ser meio termo e não tem como ser depende. Ou essa proposição vai ser verdadeira ou essa proposição ela vai ser falsa. Vamos analisar os dois casos. Vamos começar analisando ela sendo verdadeira. Gente, se essa proposição for verdadeira, olha o que vai acontecer aqui, ó. Primeira verdadeira, segunda falsa. Eita, professor, está com cara de errado. Está com cara de errado por quê? Porque se isso acontece, vai acontecer o Vera Fischer. Lembra o que acontece com Vera Fischer? O resultado é falso. Então, gente, preste atenção, é muito importante isso daqui. Se a primeira proposição for verdadeira, que eu pintei de amarelo, vai cair no Vera Fischer. Professor, eu posso cair no Vera Fischer? Não, porque no enunciado está falando que as duas proposições são verdadeiras. Eita, professor, deu um nó na minha cabeça, meu Deus. Você vai lembrar do Vera Fischer. Se essa proposição for verdadeira, vai cair no Vera Fischer, o resultado do Vera Fischer é falso. O enunciado falou que elas são verdadeiras, então entre uma contradição. Automaticamente, essa proposição de amarelo, em hipótese alguma, poderá ser verdadeira. Ela vai ser, então, o quê? Ela vai ser falsa. Eita, professor, então ela vai ser falsa. Então, com isso, eu consigo tirar a minha segunda conclusão. Qual que é a conclusão? Que eu estou namorando é uma mentira, não é algo verdadeiro, é algo falso. Então, vai ser eu não estou namorando. Perfeito? Então, são essas duas conclusões que eu consegui tirar ali do enunciado. Vamos procurar alguma coisa que se encaixe aqui dentro dessas
duas assertivas. Com base nelas, conclui-se corretamente que eu não estou namorando, gabarito letra A. Já achei aqui, gabarito letra A. Professor, como que você sabe? Porque eu retirei essas informações a partir das minhas premissas. Erro da letra B. Eu era feliz antes de namorar. Nada a ver, gente. Gente, não tem nada a ver eu era feliz antes de namorar, nem está escrito isso nas proposições. Lembre-se que a lógica, gente, não é uma lógica que a gente tira da nossa cabeça. Essas ideias, elas precisam nascer das proposições que estão acima. Então, não existe isso daqui, não existe essa frase no meu enunciado. Eu era feliz antes de namorar. Não está escrito isso no texto. Letra C. Eu estou namorando. Não, é o contrário. É eu não estou namorando. Então, o erro da letra C foi falar que eu estou namorando. Eu não vou namorar. Aqui, gente, está jogando a ideia para o futuro. Essa ideia de eu não vou namorar também não está lá nas minhas assertivas. Então, com isso, o gabarito ali da questão ficou na letra A. Perfeito? A gente tem aí aquilo. Professor, que legal. Por isso, o enunciado afirma que é verdadeira. Perfeito, Kila. Exatamente. Então, Kila, quando o enunciado afirma que é verdadeira, é porque ele não quer que caia no Vera Fischer. Se essa daqui for verdadeira, aí cai no Vera Fischer e aí vai entrar em contradição com o enunciado. Show? Questão de número 6. Olha lá. Dado a tabela verdade, parcialmente preenchida para as proposições condicionais, deixa eu ver se eu esqueci essa tabela. Gente, no material que eu mandei para vocês, confere para mim, por favor, se tem tabela verdade na questão 6. Tem alguma tabela aí na questão 6? Deixa eu olhar aqui. Não tem, né? Ficou faltando. Gente, essa questão 6 aqui, eu vou ficar devendo a tabela para vocês, tá? Vou ficar devendo. Eu trago ela na próxima aula. Faltou a tabela. Esqueci de colocar a tabela. Faltou a tabela. Eu vou ficar devendo a questãozinha de número 6 para vocês. Peço perdão aí pelo vacilozinho, mas eu trago ela na próxima aula e a gente resolve ela. Ficou faltando a tabelinha. E aí a gente vai, então, para a nossa questão de número 7. Vamos fazer aqui, então, a nossa questão de número 7. Observe a tabela verdade parcialmente preenchida. Abaixo. Os valores de x e y são, respectivamente, iguais a quanto? Onde que está? Está aqui o x e aqui vai estar o y. Então, eu quero saber qual que é o valor do x e qual que é o valor do y. Qual que é o conectivo que tem aqui no meio? Conectivo E. Conectivo E, lembra que o E é exigente. O E, gente, ele não vai assumir um valor lógico falso. Em hipótese alguma pode ter um conectivo, em hipótese alguma pode ter uma proposição com valor lógico falso. Então, quem é que eu vou estar analisando? A proposição P, que eu estou pintando de verde, com a proposição Q, que eu vou pintar de amarelo. Então, eu vou analisar verde com amarelo. O que eu vou procurar? Vou procurar valor lógico falso. Opa, já até achei aqui, professor. Tem um valor lógico falso. Eita, se tem um falso, gente, aí quebra as pernas, aí não tem como. Então, aqui o x vai ser falso. Então, já vou colocar aqui, ó, o x vai ser falso. Professor, por que que o x é falso? Porque na linha do x eu tenho um fzinho aqui. Show? Agora, vamos lá. Eu vou analisar P e Q, que eu estou pintando de azul. Estou pintando isso aqui de azul. Com a proposição P, que eu estou pintando de verde. Então, eu vou analisar, gente, azul com o verde. Muita atenção, porque senão a gente erra a questão à toa. Muita atenção, gente, porque senão a gente erra a questão à toa. Olha só, tá vendo que o azul tá vindo primeiro? O verde tá vindo depois. O azul tá vindo primeiro
O verde está vindo depois. Então, primeiro eu vou analisar o azul e depois eu vou analisar o verde. Professor, mas o verde não está mais à esquerda? Não deveria começar com ele? Não. Eu preciso observar aqui a ordem do conectivo então. Quem está à esquerda do conectivo então é o de azul. Então, eu analiso o azul primeiro e o verde eu analiso depois. Então, o que eu vou procurar? Eu vou procurar o Vera Fischer. Por que é o conectivo então? Lembra que o Vera Fischer, o conectivo então, eu vou procurar o Vera Fischer, porque eu sei que o resultado é falso. Perfeito? Vamos analisar aqui, ó. A primeira falsa e a segunda verdadeira. Deu Vera Fischer? Não, não deu Vera Fischer. Perfeito? A primeira falsa com a segunda verdadeira. Professor, eu fiz ao contrário. Eu olhei aqui, ó, V, F. Aí deu Vera Fischer. Tá errado. Tá errado. Por que tá errado? Porque o azul que veio primeiro. Então, primeiro é falso e depois é verdadeiro. Então, não cai no Vera Fischer. Então, aqui não caiu no Vera Fischer, o resultado do Y vai ser verdadeiro. Então, o Y aqui é verdadeiro. Então, o X é falso e o Y é verdadeiro. Falso com verdadeiro, então o gabarito vai ficar ali na nossa letra C de casa. Show de bola? Gente, é isso aí. Terminamos aqui, então, a nossa lista de exercícios. Mais uma vez, professor, eu queria dar uma aprofundada nesse assunto. E aí, gente, nessa aula aqui, quem é novato, teve dificuldade com construção de tabela verdade, eu vou disponibilizar o material dos meus alunos da mentoria. Basta vocês mandar mensagem lá no Zap, eu coloquei o número aí no chat, e aí eu já mando o material para vocês. Feito materialzinho de apoio, e aí depois, fez o material de apoio, vocês podem partir direto para as questões. Show de bola? Professor Guilherme, tá aí, aula encerrada, mandei os alunos de volta para os senhores, e aí, quem quiser também, gente, eu vou mandar também o slide com as anotações. Show? Pessoal, em decorrência do horário da aula já está muito avançado, eu vou fazer a proposta da mentoria para quem enviou o presente lá pelo WhatsApp, tá? Mas deixa eu só mostrar aqui o que é a mentoria bem rapidinho, olha só. A mentoria para professor efetivo do DF, professor efetivo do Valparaíso, é um acompanhamento individual e personalizado por 12 meses, tá? Por 12 meses. Ou seja, 1 ano. Aí você recebe todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos que você viu no início da aula, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela Banco FG Verbena para o Valparaíso e pela banca Quadrex para a SEDF. Temos as aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Inclusive, eu já fechei o edital 2 vezes do Valparaíso, em dezembro e janeiro, e vou fechar mais 4 vezes até o dia 29 de março, ok? Temos também a mentoria de questões mentoria de redação, perdão, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, e o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas. Eu queria agradecer pela participação de todo mundo. Vamos abrir a câmera para a gente fazer a fotinha, e eu termino de te enviar a proposta da mentoria lá pelo WhatsApp, ok? Vamos abrir a câmera rapidinho para a gente fazer com o professor Elton, e aí eu libero vocês. Professor, tira a transmissão aí. Professor Elton, tem que tirar a transmissão. Eu acho que o Elton... Gente, então a gente deixa essa foto para amanhã, tá? Um beijo para você, boa noite. E nos vemos agora no sábado, às 9 horas da manhã. Como nós fechamos o edital do Valparaíso, não quero iniciar a volta amanhã, vamos iniciar no sábado às 9 da manhã, ok? Um beijo. Tchau, tchau.